Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de fevereiro, e pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais. Na Rádio Miriam Caravaggio, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois na reprise das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Depois nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos a partir das 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia neste nosso programa e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho e receber as notificações dos vídeos que nós publicamos a cada semana. Nós estamos recebendo na nossa Diocese de Caxias do Sul, nesta semana, o Felipe Koller, né? O Felipe Koller, que é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor nas áreas de Liturgia, Arquitetura e Arte do Espaço Litúrgico e Teologia Cristã Oriental, membro da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB e realiza estágio de pós-doutorado na PUC Campinas. Olá, Felipe, obrigado pela tua presença. Oi, Felipe, obrigado pela acolhida aqui na Diocese nesses dias. Os dois xarás aqui, o Felipe Padilha e o Felipe Koller, né, neste dia aqui no Razões da Fé. O Felipe veio nesses dias para assessorar o curso dos seminaristas, o tradicional curso de início de ano dos seminários da nossa Diocese de Caxias do Sul, e nós, de pronto, quando ficamos sabendo da notícia, aproveitamos para trazer alguém que possa nos falar sobre o nosso tema de hoje, né? A beleza da liturgia no cotidiano da comunidade cristã. A beleza da liturgia no cotidiano da comunidade cristã. Porque todos nós temos dúvidas, todos nós temos perguntas a fazer, e a gente foi recolhendo algumas perguntas, algumas dúvidas, e que a gente pode aqui também ajudar você e a sua comunidade neste processo de construção da liturgia na vida da nossa igreja. Felipe, começo já perguntando, o que é liturgia? Boa pergunta para começar. Quando a gente usa o termo liturgia, a gente está se referindo a todo o conjunto de ações celebrativas, de ações rituais que a gente faz como comunidades cristãs, né? Tudo aquilo que é ritual, a celebração dos sacramentos, mas não só dos 7 sacramentos, também tudo aquilo que envolve algum tipo de expressão ritual, né? A liturgia das horas, algumas celebrações que não são consideradas sacramentos, mas têm seu lugar na vida da igreja, como a profissão religiosa, a dedicação de uma igreja, as bênçãos. Tudo isso está debaixo desse grande guarda-chuva que a gente chama de liturgia, né? O termo liturgia é um termo grego que significa serviço do povo ou para o povo, né? Dentro dessa palavra tem a palavra laos, que é a mesma que dá origem a leigo, povo, né? Era uma palavra corrente na Grécia Antiga para falar de qualquer tipo de serviço feito de maneira pública e foi assumido pela tradição cristã para falar da sua celebração enquanto algo que é realizado pela comunidade, pelo povo e também em favor do seu amadurecimento na fé, do seu desenvolvimento da vida cristã, né? Perfeito. E ao longo da história, a liturgia ela foi sendo construída, modernizada também. Se nós recordarmos como era a celebração da Eucaristia nas primeiras comunidades para a celebração da Eucaristia que nós fazemos hoje, a essência permanece, palavra e Eucaristia, mas o contexto muda, né? Como é que a gente pode ir fazendo esse caminho de quase 2 milênios aí da evolução da liturgia? Vamos lá, vamos resumir 2000 anos em alguns minutinhos aqui, né? A gente pode identificar talvez 4 fases maiores da história da liturgia, né? Pelo menos da liturgia romana, né? Da liturgia que a gente celebra no Ocidente.
Uma primeira fase, os 300 primeiros anos de cristianismo, né? Porque no século IV a gente tem uma reviravolta muito grande, que é o fato de o cristianismo virar religião oficial do império, né? Isso muda muitas coisas na vida da igreja, inclusive na liturgia. Então, esses primeiros 300 anos são caracterizados por uma liturgia doméstica, ou seja, realizada nas casas. Os cristãos se reuniam na casa de alguém para celebrar a Eucaristia no primeiro dia da semana, num grupo muito menor do que a gente costuma ter numa missa de domingo hoje, e com muito mais intimidade e um certo grau de improviso. Você não tinha textos litúrgicos no papel, né? As orações eram proferidas de maneira mais espontânea, embora tivessem um formato próprio, né? A oração eucarística, por exemplo, ela é um tipo de oração inspirado na oração tipicamente hebraica de bendizer a Deus pelos dons que Ele nos dá. Beraká, a gente chama em hebraico, né? O hebreu rezava, o judeu reza fazendo dessa maneira, né? Bendizendo a Deus o tempo inteiro pela saúde, pelos alimentos, porque acordou vivo hoje. Tudo é motivo de dar graças a Deus, de elevar uma ação de graças a Deus. E justamente essa palavra, ação de graças, em grego, Eucaristia, é o que deu forma para a oração cristã, né? Então tinha um jeito de fazer isso, mesmo que não houvesse um texto pronto, né? É um contexto também, esses 300 primeiros anos, em que a vida litúrgica ela é bastante enxuta, digamos assim. Você tem o rito do batismo para entrar na comunidade cristã, você tem o rito da Eucaristia celebrado toda semana. Mas era um rito também escondido por causa da perseguição. Exato, é um tempo de perseguição. Esse é um dos motivos pelos quais se encontra nas casas, né? Esse é um dos motivos pelos quais não tem texto pronto, né? Vai circular, isso fica como evidência de que você é cristão, né? Mas não tem muitos outros ritos além desses, né? Depois, com essa reviravolta do cristianismo primeiro ser legalizado, depois virar religião oficial, existe uma liberdade muito maior para organizar todo esse sistema ritual de uma maneira mais encorpada, né? Então, do século IV até o século VIII, é um período em que a tradição litúrgica vai se formando, se elaborando, os textos litúrgicos, a organização do espaço litúrgico, os ministérios, como que eles são exercidos, quais disciplinas que regulam esses ministérios. Tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo desses séculos. Essa época que a gente associa também com os padres da igreja, né? A própria doutrina está se desenvolvendo nesses séculos e a liturgia também está se desenvolvendo, se elaborando nesse período. Essa é uma segunda fase. No Ocidente, no século VIII, por ali, começa uma outra fase porque vai ter uma grande influência mútua entre a liturgia de Roma e a liturgia do norte da Europa, franco-germânica, como a gente chama. E essa influência vai impactar bastante na maneira de celebrar. Vai surgir dali uma outra forma ritual, né? Distinta daquela da época patrística. E essa forma ritual romana e franco-germânica vai ser assumida, vai ser desenvolvida ao longo de alguns séculos e vai ser assumida pela Igreja de Roma. Vai ser objeto também de reforma, de revisão, e é essa forma que vai ser assumida no Concílio de Trento como forma da liturgia romana, né? E aí, a partir do Concílio de Trento, não só da liturgia romana, como liturgia da cidade de Roma, mas da liturgia praticamente universal, né? Porque Trento vai abolir os ritos locais, com algumas exceções, e vai impor a liturgia de Roma para toda a Igreja do Ocidente. É um período que coincide com o contato dos europeus com o continente americano, com o sul da África, com o Extremo Oriente. Então, a liturgia de Roma vai acabar se tornando a liturgia padrão do Ocidente inteiro, de todos esses continentes aí, né? Então, essa terceira fase é uma fase que a gente colocaria entre o século VIII e
70 anos atrás, porque é um rito que está sendo elaborado ao longo de alguns séculos e depois assumido, oficializado, e aquele rito que é promulgado no século XVI fica vigente até o século passado, né? A forma da missa tridentina, ela ficou vigente por exatos 400 anos, né? Quando Paulo VI promulga o novo missal, ele faz isso no aniversário de 400 anos da bula de Pio V, que tinha promulgado o missal anterior. E aí, então, que a gente pode falar de uma quarta fase. Talvez não começando com a publicação do missal que a gente usa hoje, em 1970, e talvez nem começando com o Concílio Vaticano II, alguns anos antes, mas começando com o que a gente chama de movimento litúrgico. No comecinho do século XX, tem uma espécie de retomada de muitas coisas que a liturgia tinha deixado de lado, um interesse pelo estudo da liturgia, mas também por uma revisão do modo como a gente celebra ela, e é isso que vai levar até o concílio e até a reforma litúrgica e a fase que a gente vive hoje na liturgia. Beleza. Fazendo esse caminho, no Concílio Vaticano II, além desta, a principal reforma é esta de celebrarmos na língua do povo, na língua vernácula. Mas, diante de tudo isso, e dos movimentos que hoje aparecem de querer retomar a missa tridentina, como a denominada missa de sempre, qual é o caminho de unidade que a Igreja deve seguir, a partir do Papa Francisco, que publicou os documentos também reafirmando a missa de Paulo VI, né? Qual é o caminho de unidade da Igreja para, talvez não seja o termo combater, mas para superar esta talvez ideologia da missa tridentina? Com a reforma litúrgica do Vaticano II, a mudança da língua ou a abertura para a língua local, para o vernáculo, é a mudança que a gente mais enxerga, né? É a mais óbvia. Ou a mudança de o altar não ser mais construído grudado na parede e aí a celebração poder ser presidida de outra maneira. Mas talvez não sejam esses os aspectos principais, são os mais evidentes, mas ficam um pouco deslocados se a gente se concentra só neles, né? Tem toda uma mudança de mentalidade sobre a liturgia que ao mesmo tempo não é mudança, é retomada de questões que tinham ficado marginalizadas, né? Se a gente pega a liturgia tanto daqueles primeiros 300 anos do cristianismo, quanto a liturgia da época patrística, ela tem um aspecto comunitário muito evidente, né? São João Crisóstomo, por exemplo, no século V, VI, ele diz assim: se eu começo dizendo o Senhor esteja convosco e não escuto a resposta, eu não posso continuar. É uma consciência de que a liturgia é essencialmente comunitária, é a ação de uma assembleia, né? Nesse período é impensável, por exemplo, uma missa privada, individual, né? A dimensão comunitária é muito forte. Isso vai se perdendo com o passar dos séculos, vai tendo uma ênfase muito grande no papel de quem preside a liturgia, a tal ponto que se torna possível pensar numa missa privada, individual, e a comunidade, a assembleia, fica relegada a um papel quase de plateia, né? De estar presente ali, cumprindo o preceito dominical, ou rezando por alguma intenção individual também, mas a interação dos ritos litúrgicos com a Assembleia fica reduzida ao mínimo, né? 100 anos atrás, a Assembleia não respondia às partes que lhe eram próprias, a Assembleia não assumia posições específicas ao longo da celebração. A participação de um fiel na liturgia era entendida como uma ação individual. É a minha oração que eu tenho que fazer, pessoal, privada, mas eu tenho que também que estar aqui cumprindo o preceito, estar junto com a comunidade, mas a interação que se tem com a oração litúrgica, com os gestos litúrgicos, não existe, né? Tudo isso acontece de uma maneira muito privada. E é esse aspecto que o movimento litúrgico vai enxergar e vai tentar corrigir,
né? O movimento litúrgico parte de uma expressão de São Pio X, no começo do século XX, que dizia que a vida espiritual do cristão, a identidade do cristão, a espiritualidade do cristão, a fonte primeira dessa espiritualidade é a participação ativa na liturgia. Quando Pio X diz isso, em 1903, ele está criando um curto-circuito praticamente, porque espiritualidade, ou seja, essa dimensão experiencial da fé, e liturgia eram entendidas como coisas muito distantes uma da outra. A liturgia como uma coisa, uma cerimônia cheia de pompas, que não tinha nada a ver com uma dimensão íntima da fé. E a espiritualidade entendida como algo, então, muito privado, subjetivo, com uma desconfiança das coisas materiais. A liturgia toda é feita de coisas materiais. Pio X está tentando reconciliar dois elementos da vida cristã que, na época patrística, não tinha como serem compreendidos de maneira separada, né? Quando a gente fala de mística, essa palavra tem a ver com mistério, e mistério era praticamente um sinônimo de liturgia na época patrística, né? E o movimento litúrgico parte dessa expressão de Pio X, participação ativa, né? Os ritos são algo que a gente celebra, não que a gente simplesmente vê ou bate cartão para estar presente ali. São gestos, são aclamações, é o canto, é o silêncio, é a escuta da palavra, né? São coisas que a gente faz com os nossos sentidos, né? Não com a nossa cabeça simplesmente, mas com os nossos sentidos. É disso que o movimento litúrgico vai se apropriando, é essa consciência que ele vai buscando retomar e aprofundar e tudo mais. O que o Vaticano II propõe para a liturgia é baseado nesse caminho que o movimento litúrgico fez, envolve a língua local para que a gente possa celebrar com uma língua viva, a língua que é nossa, né? Mas envolve uma consciência do aspecto comunitário da liturgia, do que é a linguagem litúrgica, ritual, essa linguagem que passa pelos sentidos, que é muito mais ampla e muito mais extensa do que simplesmente mudar a língua ou mudar um pouquinho da arquitetura da igreja, né? É toda uma nova consciência, nova e ao mesmo tempo muito antiga, e que a gente estava destreinado, né? Por isso que a gente vê esses esforços do Papa Francisco nos últimos anos de remediar a situação que se criou com um avanço muito grande de uma postura crítica ao concílio e à reforma litúrgica, né? Primeiro, em 2021, ele publicou aquele documento Traditionis Custodes, que deixa muito claro que a forma da liturgia na Igreja Romana hoje é a forma promulgada pelas reformas que vieram do Vaticano II. Se existem comunidades às quais a Igreja dá o direito de celebrar segundo os livros litúrgicos anteriores, isso é uma situação de exceção, passageira, temporária, que precisa de atenção pastoral, mas não é de maneira nenhuma uma forma paralela à forma reformada do rito, né? Como se a liturgia opcional. Fosse um cardápio, uma opção assim, eu prefiro celebrar desse jeito, outro prefere do outro, a liturgia não é isso, porque ela é a linguagem comunitária da igreja, né? Ela não pode ser tratada dessa maneira. Então, Traditionis Custodes, o Papa Francisco restringe muito as possibilidades de usar os livros litúrgicos anteriores ao concílio e deixa muito claro que o trabalho de reforma litúrgica, em grandes linhas, foi encerrado e assumido, né? A reforma litúrgica gerou o primeiro fruto dela em 1970, o novo missal romano, mas ao longo das outras décadas os outros ritos foram revistos e reformados, né? Até chegar nos anos 90, nos anos 2000, né? O martirológio romano reformado, por exemplo, é de 2004, se eu não me engano, né? Então a reforma litúrgica foi um trabalho de 40, 50 anos. Com Traditionis Custodes é como se o Papa Francisco dissesse, olha, encerramos esse trabalho, viramos essa página
Esse trabalho vai ser respeitado e vai ser assumido porque ele foi desejo de um concílio ecumênico. Todos os bispos do mundo inteiro concordaram com isso durante o concílio, pediram isso durante o concílio, né? Foi um trabalho minucioso, aprofundado, que pode até ser que em um ponto ou outro a gente possa amadurecer ainda, mas foi recebido. E essa é a liturgia que a gente tem para celebrar hoje. Isso não está em questão. É isso que o Papa Francisco coloca na Traditionis Custodes, né? Mas a grande sacada do Papa Francisco é perceber e deixar bem claro para a gente que mesmo que a tarefa da reforma litúrgica esteja concluída, a nossa tarefa diante da liturgia não acabou. O que o movimento litúrgico tinha pedido, tinha sonhado, a gente ainda não concluiu isso, né? Ainda estamos num processo de recepção desse num processo de recepção. O movimento litúrgico identificou duas tarefas para a liturgia. A reforma não foi a primeira delas. A primeira foi o fato de que a gente precisa se reeducar para a linguagem ritual. Um grande autor do movimento litúrgico, Romano Guardini, dizia que a gente, o homem moderno, se tornou analfabeto para a linguagem simbólica e ritual. A gente não lida com ela. A gente se tornou muito conceitual e tem dificuldade com a linguagem simbólica e ritual. Essa seria a primeira tarefa. Como que a gente se reeduca para essa linguagem? Uma consequência disso foi enxergar que os ritos também precisavam de uma reforma. E aí você tem como que dois lados de uma moeda, né? Você precisa reformar o rito, mas ao mesmo tempo se reformar, reeducar os próprios sentidos, a mentalidade, a corporalidade, para poder celebrar bem, celebrar plenamente a liturgia. Com a reforma litúrgica nos anos 60 em diante, a gente se focou completamente na tarefa da reforma. E essa primeira tarefa de reeducação para a linguagem litúrgica ficou um pouco de lado. Traditionis Custodes, Francisco diz, a tarefa da reforma acabou. Agora cabe a gente assumir ela. Um ano depois ele publica outro documento, Desiderio Desideravi, em que ele diz, a tarefa da reforma acabou, mas não acabou a tarefa como um todo. A gente precisa retomar a tarefa de nos reeducarmos para a linguagem simbólico-ritual. Formar o povo de Deus. Exato. Nos formar para essa linguagem, né? Que é uma tarefa complexa, difícil, delicada, né? Não é nada simples. Se reformar todo o universo ritual da Igreja Romana é uma tarefa ousada, difícil e que levou décadas, essa tarefa é mais difícil ainda, mais delicada ainda, mais complexa ainda, né? Ela está num nível muito profundo, né? Não basta dar palestra sobre a liturgia, não basta ler um livro sobre a liturgia, é o jeito como a gente age com os nossos sentidos, retomar uma maneira de estar no mundo que a gente perdeu, né? E essa tarefa está diante de nós, não é uma tarefa concluída, né? Dela depende o futuro da liturgia. E aí eu acho que esse é de fato um caminho muito propício para a gente pensar essas tensões com os grupos que querem um retorno da liturgia diante do concílio, né? Porque se, por um lado, a gente diz a reforma foi feita e cabe a gente assumir ela, a gente também tem que dizer que o modo como a gente celebra ainda não é aquilo que a gente sonhou que seria, né? E muitas vezes a atração que algumas pessoas têm, até mesmo muitas vezes jovens, né, pela liturgia diante do concílio, é movida por um desejo de um ambiente mais contemplativo, mais sereno, que às vezes a gente não encontra nas nossas paróquias, né? São coisas que precisam ser colocadas na conta toda, né? O modo como a gente celebra ainda é imaturo, em certo sentido. E isso depende, em grande parte, é claro, dos ministros ordenados, que presidem os ritos, mas também é uma tarefa que depende da Assembleia, do povo de Deus como um todo, né? Como que juntos, todos nós, ministros ordenados e leigos, a gente precisa se reeducar para essa linguagem ritual, né? Essa linguagem própria da liturgia. E essa tarefa que a gente tem diante de nós. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. CEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica CEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar.
Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, aqui pela Rádio Miriam 95.7 FM e pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos refletindo sobre a liturgia no cotidiano, a beleza da liturgia no cotidiano das nossas comunidades. Nós temos como convidado neste dia o Felipe Koller, que é leigo, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ele realiza o estágio agora de pós-doutorado na PUC de Campinas, e também ele é membro da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Está aqui nesta semana para ajudar os nossos seminaristas da Diocese de Caxias do Sul num curso, o tradicional curso de início de ano dos seminaristas. Felipe, nós no bloco anterior tentamos resumir um pouco a história da liturgia, o avanço, todo o caminho que foi feito. Agora, olhando um pouco para o Brasil, certamente você já passou por diversos lugares desse Brasil. Quais os pontos de unidade da liturgia e como se celebra no Norte, no Nordeste, como se celebra aqui no Sul? Como tu percebe este jeito diferente de celebrar a unidade da Eucaristia, por exemplo? Eu acho que um dos elementos que caracterizam a reforma litúrgica do concílio foi justamente o de tornar mais claro aquilo que é essencial na liturgia, né? Uma espécie de purificação, uma espécie de depuração, assim, né? Inclusive Pio X, no começo do século passado, ele tenta começar uma reforma geral da liturgia no pontificado dele. Ele percebe a necessidade de uma reforma, chega a reformar o calendário litúrgico, uma coisa ou outra, a música sacra ele reorganiza, mas ele chega no final do pontificado entendendo que uma reforma geral da liturgia seria uma tarefa muito mais extensa. E ele chega a escrever o seguinte num documento, que vai ser necessário que passem muitos anos até que todo esse edifício litúrgico, que é o rito romano, reapareça de novo resplandecente depois que ele for limpo da desolação do envelhecimento, Pio X diz. Então a sensação era que o rito romano estava muito carregado, quase que empoeirado, né? E um dos movimentos da reforma litúrgica é justamente de tornar ele mais enxuto, deixar mais claro aquilo que é essencial, né? Você mesmo tinha falado antes de que ao longo das várias mudanças na história da liturgia a gente conservou o essencial, palavra e Eucaristia. A palavra, por exemplo, é um elemento essencial da celebração litúrgica. A liturgia da palavra, você colocar a escuta da palavra de Deus na Sagrada Escritura. Antes da reforma litúrgica, a liturgia da palavra tinha ficado praticamente atrofiada, né? Além de não ser feita na língua local, ou seja, ninguém conseguia compreender o que estava sendo lido,
você não tinha mais um lugar próprio para ela, o ambão, você não tinha mais um ministro próprio, o padre fazia as leituras da missa, né? Então, imagina, se o padre faz as leituras do mesmo livro, do missal, não tinha um livro separado, do missal, no altar, em latim, as pessoas que estão na Assembleia sequer se dão conta de que é uma leitura bíblica. Parece uma oração, entre outras, né? Ou seja, a liturgia da palavra estava completamente atrofiada, né? Sendo um elemento essencial da celebração. A reforma litúrgica reconfigura tudo isso à luz da experiência litúrgica do primeiro milênio cristão. Restaura o uso do ambão, ministros próprios para isso, leitores, né? Um livro próprio com um calendário, né, de leituras muito mais rico do que o que se tinha antes da reforma litúrgica, né? Acrescenta uma leitura nos domingos, né? Torna a liturgia da palavra um banquete muito mais bem servido, né? E mostra então como esse aspecto da escuta da palavra, ele é um elemento importantíssimo, central, fundamental na experiência litúrgica. Os ritos iniciais, né, o ato penitencial, cantar o glória, são elementos importantes, mas desejam simplesmente preparar a Assembleia para a escuta da palavra. Então, devolver proporções adequadas para o rito foi um dos grandes objetivos da reforma litúrgica, né? Que a gente pudesse experimentar a liturgia naquilo que ela tem de mais essencial e que aquilo que é secundário nos ajudasse a experimentar o essencial em vez de distrair, de roubar a atenção daquilo que é essencial, né? Então, no modo de celebrar a partir da reforma litúrgica, esse aspecto de se concentrar no essencial ele é muito importante. Às vezes a gente vai num caminho contrário a esse, quando a gente volta a colocar muitas coisinhas dentro da liturgia. Muitos elementozinhos, e depois da comunhão coloca mais isso e aquilo, uma oração daquilo, tarará. Volta a colocar penduricalhos num rito que estava tentando se ater àquilo que é essencial, né? Quando a gente se atém ao essencial, características culturais de cada lugar conseguem encontrar um modo de se refletirem na liturgia sem que se tornem invencionices, sem que se tornem elementos exteriores que são enxertados ali de uma maneira artificial, né? A questão da enculturação, do celebrar segundo a cultura local, ela está mais no modo do que nos conteúdos que são colocados, né? No modo de cantar, no modo de realizar gestos, no modo como se reúne, a atmosfera que se cria, né? E aí você consegue enxergar uma diversidade não só legítima, como rica, como proveitosa na vida da igreja, né? Mas um aspecto fundamental para que isso seja saudável é justamente de conseguir enxergar, não só entender, mas celebrar de uma maneira em que o essencial fique ressaltado. A escuta da palavra, a reunião da Assembleia, a ação de graças ao Pai por ter nos dado o seu Filho como o maior dom da nossa salvação, a comunhão no pão e do vinho como o corpo e sangue do Senhor. Um dos temas que tu trabalhaste ao longo da semana com os leigos aqui também na nossa diocese é criatividade selvagem, estética ritual e oração. O que seria esta criatividade selvagem e como sair dela para uma estética ritual que conduz à oração? É uma expressão que o Papa Francisco mesmo usa na Desiderio Desideravi, né? Ele trabalha uma questão bem crítica para o modo como a gente celebra, que é muitas vezes uma apropriação da liturgia por parte, geralmente, de quem preside a liturgia, que torna ela um objeto ao seu dispor, em que tudo pode ser introduzido, ou pode ser cortado, pode ser transformado, né? E é sob esse aspecto que ele fala de uma criatividade selvagem, né? Que seria a expressão de um exercício do ministério bastante autorreferencial, clericalista, individualista, né? Como se a liturgia fosse uma posse daquele que preside, né? Ele dá outros exemplos de posturas que refletem essa atitude, né?
Mas ele fala também dessa criatividade selvagem. Tudo isso é sintoma dessa nossa dificuldade com a linguagem ritual, né? Se eu não consigo experimentar a riqueza dos gestos da liturgia na sua essencialidade, os gestos da liturgia, como a liturgia os propõe, são muito simples no fim das contas, né? Não são carregados, elaborados. A gente se reúne, a gente escuta a palavra, a gente acompanha uma oração de ação de graças, a oração eucarística dirigida ao Pai, a gente comunga daquele corpo e sangue de Cristo presentes no pão e no vinho. São gestos muito simples, né? Eu gosto de dar como exemplo a liturgia da palavra, né? Em termos de orientação, de rubrica, a coisa mais simples do mundo. Senta e escuta. Não tem muita dificuldade, não. Não tem nem muito espaço para inventar muita coisa, né? É difícil que tenha um abuso litúrgico na liturgia da palavra. É só sentar e escutar, né? Mas como é difícil, como é delicado sentar e escutar. A gente não tem hábito para isso, a gente não está treinado para isso, né? Quando foi que a gente participou de uma liturgia da palavra e ouviu a primeira palavra da primeira leitura e a última palavra do evangelho sem deixar cair nada no caminho? Só escutar, do começo ao fim. A gente ouve alguma coisa, já lembra de outra coisa, já tenta interpretar, às vezes, e começa um redemoinho dentro da nossa cabeça, e a gente se desconecta do gesto de que alguém no meio de nós está proferindo as palavras da Escritura, e a gente só precisa escutar. Só isso, né? Os gestos mais essenciais são os mais difíceis, né? E se a gente tem dificuldade com esses gestos, se a gente sequer percebe que existe uma dificuldade, sequer se dá conta da doença, né? A gente vai tentar preencher essa lacuna com coisas que pareçam mais interessantes. E aí a gente vai preencher essa lacuna tanto com adereços de uma liturgia que já passou, quanto com criações novas, desenraizadas da linguagem da liturgia, da história da liturgia. Mas o problema é o mesmo. É uma dificuldade no confronto com a linguagem da liturgia. É esse aspecto que o Papa descreve como criatividade selvagem, mas também como tentativa de retorno a uma liturgia de uma época passada, de uma liturgia que a Igreja tinha identificado que necessitava de uma reforma, né? São duas manifestações do mesmo tipo de problema, do mesmo tipo de doença, né? E aí buscar um amadurecimento dessa estética ritual, como foi colocado no título da palestra, é buscar justamente um contato com os gestos litúrgicos, com os símbolos litúrgicos, que são feitos de algo muito concreto, por isso estética, né? Não estética no sentido de esteticismo, de enfeitar as coisas. Vamos colocar mais uma coisa aqui, mais uma coisa aqui, mais uma coisa aqui. Mas, assim, o confronto com concretudes, né? Gestos muito concretos, palavras muito concretas, ações muito concretas que a liturgia nos pede para serem exercidas, né? Como que a gente entra de uma maneira mais consciente, mais plena em cada um desses gestos, como que a gente escuta de verdade a palavra, como que a gente participa da comunhão do pão e do vinho de maneira mais viva, mais consciente, não se refugiando em ideias para explicar tudo isso, mas encontrando os nossos sentidos acesos, capazes de perceber, por exemplo, na substância do pão, na doçura do vinho, a substância de Cristo e a doçura de Cristo, né? Esse é o caminho que Ele nos deu para encontrar Ele, né? Não a gente se refugiar num labirinto interior feito só de conceitos, de ideias, de explicações, mas encontrar Ele no pão, no vinho, na palavra, na comunidade reunida. Lugares muito concretos. Perfeito. E qual o lugar do bom senso em tudo isso? Bom senso é uma premissa para tudo sempre, né? Porque também nos ajuda a perceber que a gente está diante de uma linguagem na liturgia
que não pode se esconder debaixo de muitos adereços, né? O bom senso também ajuda a gente a perceber que não se trata de tentar só organizar melhor um jeito como a gente celebra, corrigir uma coisinha ou outra. O bom senso ajuda a perceber que a gente está numa fase muito diferente da história da igreja. Que a gente entrou numa fase da história, e isso os mesmos autores que foram importantes no movimento litúrgico também identificaram isso, né? Acabou uma fase, muito claramente, assim, acabou, né? A gente está em outra fase. A dificuldade que a gente tem, e o ouvinte vai poder se identificar com isso de modo muito claro, né? Há quantos anos a gente reclama que a gente crisma os jovens e depois eles somem? Não é coisa de ontem, não é coisa de 5 anos atrás, não é coisa nem de 15 anos atrás. Faz anos que a gente se bate com as mesmas coisas, décadas, e percebe que a geração que tem a nossa idade, ou os mais jovens, já se desconectaram completamente do âmbito eclesial, ou pelo menos da forma como se vivia a tradição cristã nas últimas décadas ou séculos. Existe, evidentemente, uma liberdade muito grande hoje para as pessoas aderirem às experiências religiosas que elas entendem como mais proveitosas para a vida delas, né? E isso é uma reconfiguração muito grande. Se a gente para pensar que, desde que o cristianismo virou religião oficial do Império Romano, no século IV, a gente começou ali uma fase em que a religião cristã era entendida como algo, como uma espécie de braço do Estado, uma fase que só acabou agora. Uma fase que durou 1.700 anos. Né? Faz 1.700 anos que nós, como comunidades cristãs, não sabemos como é ser uma comunidade minoritária. A minoria numa sociedade. A gente não sabe como é isso. A gente foi domínio cultural durante 1.700 anos. E agora a gente não é mais, pela primeira vez, em 1.700 anos. Nisso a gente se aproxima muito da experiência dos primeiros cristãos. Com as devidas proporções. É outra fase, é outra época, né? Mas nisso existe uma familiaridade. A gente volta a ser minoria. Quando a gente volta a ser minoria, a maior tentação é de se organizar como uma seita. Um grupo muito fechado, com medo de tudo, acuado, contra tudo e contra todos. E aí também essas tendências da liturgia mais tradicionalista e formando, de fato, pequenos grupos fechados, completamente fechados, né? Em oposição a tudo que é contemporâneo, né? O bom senso nos ajuda a perceber isso, que não é só esse dar murro em ponta de faca que a gente tem feito na pastoral, de tentar achar um milagre para atrair os jovens, sabe? Mudou tudo. A configuração cultural é completamente outra, né? E o bom senso nos ajuda a perceber isso e perceber que uma liturgia celebrada segundo esse sonho do movimento litúrgico, mais atenta àquilo que é essencial, mais ligada com a experiência do corpo, dos sentidos, mais ligada com a experiência comunitária, mais ligada com a ideia de uma linguagem simbólica, poética, provavelmente justamente esse tipo de liturgia seja uma boa resposta para a cultura atual, para as gerações mais jovens, não como um fenômeno de massa que vai atrair todo mundo, mas como algo que pode responder a anseios que as pessoas mais jovens de hoje têm em relação à sua experiência religiosa. Assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro
de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911
quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de fevereiro de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, a beleza da liturgia no cotidiano das nossas comunidades cristãs. Nosso assessor, nosso convidado aqui é o Felipe Koller, que é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também faz parte da comissão, como membro da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB e atualmente está realizando o estágio do pós-doutorado na PUC de Campinas. E está aqui na nossa diocese para assessorar o curso de início de ano dos nossos seminaristas da Diocese de Caxias do Sul. Nós falávamos, Felipe, anteriormente, então falamos no primeiro bloco, contextualizamos a história da liturgia na vida da igreja. No bloco passado falamos sobre todo este caminho pós-Concílio Vaticano II, recordando também a beleza da liturgia, o que o Papa Francisco nos propõe também a partir da Desiderio Desideravi. E agora numa questão muito prática. Qual o risco de nós, falando aqui também, de nós muitas vezes clericalizarmos os leigos e querermos laicizar o clero, não encontrando o papel de cada um dos atores, vamos dizer assim, de uma celebração, né? Qual é o papel de cada um nesse processo? Toda celebração litúrgica, ela é expressão, é imagem da igreja que está reunida. A maior expressão que a igreja, a comunidade cristã tem, é quando ela se reúne como assembleia litúrgica. Ali ela dá um rosto para aquilo que ela é, né? Durante a semana, os cristãos estão dispersos nas suas ocupações. No domingo, a comunidade se reúne e ali tem um rosto daquilo que a igreja é. E uma das grandes redescobertas importantes
desse movimento que levou ao Concílio Vaticano II é o de que a Igreja ela é essencialmente uma comunhão de diversidades. Que na Igreja o aspecto da unidade está sempre ligado com o aspecto da diversidade. A Igreja não é nem uma uniformidade homogênea, né? Nem um tipo de diversidade que desagrega, que cria oposições, que cria conflitos, né? Ela é a reconciliação entre unidade e diversidade. Isso a partir da própria raiz do mistério da Igreja, que é o mistério da Trindade. Na Trindade a gente tem justamente um Deus que se revela como comunhão de 3 pessoas, né? O Pai não é o Filho, não é o Espírito, são 3 que expressam e vivem a comunhão de um só ser divino, né? Essa comunhão de identidades diferentes é aquilo que também é a própria identidade da Igreja e é vocação e missão da Igreja expressar isso, né? Isso tem ressonâncias muito grandes, muito práticas para a nossa própria vida, para o jeito como a gente se entende e vive no mundo, né? De que eu não posso, na minha vida, refletir toda a riqueza do mistério de Deus. A minha vida reflete um aspecto dessa riqueza. E a gente precisa uns dos outros para refletir o mistério de Deus no mundo de maneira mais viva, né? Nessa diversidade reconciliada, unida, em união. Na Assembleia Litúrgica, isso se reflete na diversidade de ministérios que realizam as suas diversas funções, os diversos gestos que a liturgia propõe, né? Existe a função de presidência, que é muito própria, muito específica, é sinal de Cristo cabeça que preside o seu povo, né? Existem os ministérios do leitorado, do diaconado, que tem funções próprias, os acólitos, os que estão a serviço do altar, de maneira geral. A própria Assembleia é uma ministerialidade, a Assembleia tem um papel próprio, tem funções próprias, tem aquilo que cabe a ela expressar, né? Quando a gente passa por cima dessas diferenças, a gente deixa de lado a identidade que cada um tem na comunidade cristã e a riqueza que a diversidade dessas identidades tem, né? A liturgia deixa de ser parecida com uma sinfonia em que cada instrumento intervém no momento apropriado e se torna achatada, se torna mais pobre, se torna menos expressão de uma igreja que é, desde a sua vocação mais íntima, unidade de diversidades. Esse é o grande problema, né? Que a gente passe a expressar uma igreja sem rosto, ou uniformizada, ou dispersa, desagregada, né? E não esse mistério muito grande e muito fecundo da possibilidade de que uma comunidade viva unida nas distinções e diferenças que existem dentro dela. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, como diz a primeira carta aos Coríntios. E que passos nós precisamos dar para conseguir viver uma liturgia muito mais consciente daquilo que celebramos e, ao mesmo tempo, não deixar que ela caia em uma coisa algo tão simples, mas viver essa essência. Quais os passos que as nossas comunidades precisam dar ainda, seja no espaço litúrgico, seja com o próprio som, a própria estrutura, a infraestrutura, a organização, para permitir que a gente possa rezar melhor, e também na questão dos próprios ritos. O fundamental é virar uma chave, que é essa chave de perceber que a nossa participação na liturgia se dá, em primeiro lugar, através do corpo, dos sentidos. A liturgia foi feita para os sentidos, né? Na Desiderio Desiderável, o Papa Francisco fala que a liturgia é feita de coisas que são exatamente o contrário de abstrações espirituais. Ela é feita de pão, de vinho, de azeite, de água, de pedra, de tecido, de movimento, de gesto, de corpo. É disso que ela é feita, de sinais sensíveis, como diz o Concílio Vaticano II. Se essa ficha cai, se a gente toma consciência disso, a gente vai
entender de modo muito claro que a gente não vai resolver a nossa dificuldade com a liturgia apenas com formações teóricas. Seja formações mais teológicas sobre o sentido da liturgia, seja formações mais de cunho sobre as rubricas, sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Tudo isso tem o seu lugar também, mas tudo isso é muito insuficiente para a gente conseguir celebrar de maneira mais plena. Se a nossa doença está na capacidade dos nossos sentidos, é ali que a gente vai encontrar o caminho de uma celebração mais plena. O exemplo que eu tinha dado no outro bloco sobre a liturgia da palavra, né? A gente tem dificuldade de escuta. Como que a gente se reeduca para isso? Não basta dar uma palestra sobre a importância da escuta. A gente vai sair da palestra e vai participar da palavra do mesmo jeito. Vai ficar desconectado do mesmo jeito. Né? É uma tarefa que, ao mesmo tempo, envolve um engajamento muito pessoal, né? Porque aí já não vai se tratar de uma palestra que eu vou ter na paróquia. É ao longo do meu dia a dia. Como que eu me exercito para uma atitude de escuta? Né? Como que eu recupero a capacidade de escutar de modo pleno, sabe? Estando presente ali naquele momento. Escutar mais com os ouvidos do que com a cabeça. Deixar que a palavra ressoe nos ouvidos, sabe? E não já imediatamente tentar pensar qual que é o sentido disso tudo, mas simplesmente acolher a palavra com os ouvidos, né? Com os nossos sentidos, com o nosso corpo, né? Para depois essa semente amadurecer e gerar também um sentido para a nossa vida. Ter um pouco essa serenidade, essa paciência que os sentidos requerem. Né? Se esse é o problema com a liturgia da palavra, a pergunta é como que eu me reeduco para a escuta? Se existe um problema também em como que a gente realiza os gestos da Assembleia na liturgia, que são gestos comunitários, tem uma dimensão comunitária. Não são gestos que eu realizo sozinho, né? Não é assim, eu prefiro ficar ajoelhado, eu prefiro ficar de pé, eu prefiro... Não, é a comunidade como um todo, como um corpo só que está assumindo determinado gesto ou postura. Né? A gente tem uma dificuldade também com essa dimensão comunitária. Né? A gente entende a experiência de oração muitas vezes como algo privado demais. Ainda não fizemos a virada de chave. Aí a gente não fez. E aí a gente tem também um vício de que parece que para a gente uma celebração mais contemplativa, silenciosa, é o contrário de uma celebração mais comunitária. Parece que o outro, que a comunidade, me atrapalha na dimensão contemplativa e vice-versa. E não é verdade. Né? Não é verdade. Talvez muitos dos que estão ouvindo já tenham tido a experiência de uma celebração litúrgica menor, num retiro, por exemplo, com pessoas que você conhecia melhor. São momentos em que a gente consegue experimentar que uma vivência muito concreta de um ambiente afetuoso, comunitário, fraterno, não são de maneira nenhuma opostos a um ambiente mais contemplativo, sereno, com espaço para o silêncio. Né? Pelo contrário, a unidade entre nós reforça o aspecto contemplativo e vice-versa. Né? Mas a gente tem muita dificuldade com tudo isso. Então é uma tarefa que cada um se engaja pessoalmente, porque toca a vida inteira, se reeducar para a escuta, se reeducar para a dimensão comunitária, se reeducar para a relação com as coisas, né? Com a comida e com a bebida, porque o gesto central da liturgia cristã é comer e beber. Né? Mas, ao mesmo tempo, se uma só pessoa faz isso, a gente ainda não tem uma liturgia celebrada plenamente, porque a liturgia é uma ação comunitária. Né? É um processo que a gente precisa ver como comunidade. Todos juntos. Tem aspectos que nos diferenciam entre os diversos ministérios, como a gente comentou na pergunta anterior, mas essa é uma tarefa comum. Não é só os padres precisam ensinar o povo a participar. Todos nós somos filhos de uma cultura que tem dificuldade com a linguagem dos sentidos, do símbolo, do rito. Né? E é uma tarefa conjunta nos reeducarmos para tudo isso. Muito bem. E a gente vai concluindo nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 23 de fevereiro. Agradecendo a você, Felipe, por estar aqui com nossos seminaristas, com o nosso povo, e também pelo programa Razões da Fé deste domingo. A você que nos acompanhou, desejamos um abençoado domingo, uma boa semana. Fique bem!
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.